Olá, esse é o episódio 21 do Duplo Clique. O tema de hoje não poderia ser outro. O Big Beautiful Breakup, a briga entre Elon Musk e Donald Trump que está dando o que falar. O bromance mais improvável dos últimos tempos chegou ao fim com uma troca de farpas nas redes sociais ontem. E a gente vai analisar no nosso episódio de hoje o que levou a essa escalada e o que esperar dos próximos capítulos dessa novela. Vem com a gente! Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. Que semana, hein, Fê? Que semana, Dea. Eu achei que a gente ia poder ficar falando da sua viagem para Londres e tudo isso, mas, querida, recebi até mensagem das pessoas. Não vejo a hora de ouvir o Duplo Clique com toda essa briga, podemos usar essa palavra, né? Entre o Musk e o Trump. Uma briga muito aguardada e muito prevista, não só por nós, né, mas por muita gente. Agora tem toda a turma do eu já sabia, né? Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Mas o que a gente não imaginava é que fosse se tornar algo tão violento e tão agressivo, tão rápido, né? Exatamente. Explosivo, realmente. Explosivo. Ontem estava divertido, né, acompanhar as réplicas e tréplicas no X. A coisa esquentou muito, muito, muito rápido, assim, os dois entraram em modo, assim, né, total ataque. E hoje a gente começou a ler as análises e tem muita coisa pra gente dar um duplo clique aqui, né? Com certeza, né? E acho que até vale a gente lembrar um pouquinho do que né, como tudo isso começou, né, Dea? Super, acho que vale entender um pouco como é que nasceu essa aliança tão improvável, né, de dois egos gigantes, né, quando eles se colocaram lado a lado ali, quando o Elon realmente se colocou ao lado do Trump, foi para muita gente um choque. Para mim, eu me lembro, sabe aquelas coisas assim, onde é que você estava quando você ficou sabendo que o Elon Musk apoiou o Trump na eleição? Eu me lembro desse momento. Até porque foi junto com o tiro, icônicos, né? Que pegou na orelha do Trump. Tiro. Então, realmente foi um tiro. Foi uma coisa assim, muito emblemática ali. A gente estava... eu estava em casa de noite... acompanhando ali aqueles telejornais e tudo mais, CNN ligada, Twitter, e de repente aconteceu um tiro, né? E apareceu uma notícia, assim, aquelas notícias bem ainda... Todo mundo tem medo de anunciar as coisas, que foi sem super apurar responsável. Antes, né? Tipo, houve-se um barulho no grupo forte. Da Oxygen. Depois, né? O barulho era um tiro. Exato. Depois o tiro era não sei o quê. Eu coloquei no grupo da Oxygen assim, aparentemente houve uma tentativa de assassinato do presidente Donald Trump num comício na Pensilvânia. A história ainda está em desenvolvimento. Repórteres e jornalistas estão apurando esse fato. E aí, eu acho que em questão de 10 ou 15 minutos, veio esse tweet bombástico do Trump, dizendo que o que tinha acontecido era inadmissível e que ele declarava, naquele momento, o seu apoio ao candidato Donald Trump. Aquilo, para mim, foi um terremoto, foi uma hecatombe, porque ele era o dono da plataforma. E, assim, você começa a pensar, nossa, se ele vem a público e admite, né, e confessa que ele está ao lado do Trump, o que esperar desses algoritmos daqui pra frente? E eu lembro que também, assim, por mais que o Musk já tivesse cada vez mais mudando, né, o seu posicionamento político, aquilo não era algo tão evidente na época. E lembrando que o Musk é o cara que fez a Tesla, que foi a primeira grande marca de carro elétrico, que foi, né, ele era o queridinho das pessoas que se preocupavam com, né, o impacto ambiental, com energia limpa, com tudo isso. Então, realmente, aquele momento foi um momento de opa! Então, realmente, o jogo virou, né? Então, acho que chamou muita atenção na época. E uma das, né, além de todo esse impacto. Sim, é muito interessante estudar o caminho, a trajetória que ele fez
para chegar até aqui, porque ele era um cara de, né, quase de esquerda, assim, ele era um cara que questionava o status quo, ele tinha toda uma agenda de sustentabilidade, de fazer o mundo, enfim, tornar o mundo melhor. Esse Musk lá de trás, tem pouco dele hoje em dia, né? A gente não vê mais esses princípios, esses valores mais alinhados com pautas mais humanistas, né? Ele foi mudando e o livro dele mostra muito isso, né? E eu acho que enfim, o que eu acho interessante dessa história dele com o Trump é que realmente eles não tinham muito a ver em termos ideológicos, né? Eles tinham, né, dois egos titânicos e visões de mundo muito diferentes, porque do ponto de vista econômico, eles eram super divergentes, né? Tanto que isso acabou se evidenciando aí com a Big Beautiful Bill, que, segundo aí o que está saindo na mídia, o Trump avançou nisso sem discutir muito com o Musk, que é o que o Musk alega, né, que ele não foi consultado, que ele não foi envolvido nessa bill. E o Musk disse que não, que ele estava o tempo todo a par de tudo. É que essa bill, ela representa tudo que o Musk é contra, né? Então, aí acho que ficou muito evidente que eles não tinham posicionamentos que são essenciais para esse nível de relação que eles tiveram, né? Era para ser algo muito mais alinhado, muito mais convergente do que na verdade é. Sim. Semana passada a gente falou, né, dessa Big Beautiful Bill. E foi um dos grandes temas. Desculpa, tem que só fazer um comentário engraçado, que o pessoal tá chamando isso agora de Big Beautiful Breakup. Não, gente, a gente vai ter que ter vários breaks para piadas hoje, né, Dea? Porque são muitas, entendeu? Maravilhoso, Big Beautiful Breakup. Mas a gente falou, né, desse projeto orçamentário que está passando agora e como ele foi realmente aprovado, ficou pronto, assim, do dia para a noite, não deu tempo de ser analisado e tudo. E um dos bate-bocas que estão acontecendo no meio dessa discussão toda entre o Musk e o Trump é isso, né? Do Trump, assim, o Elon Musk entrou realmente numa discussão grande de críticas, ele já tinha começado a criticar. Semana passada ele saiu oficialmente ali, né, da posição que ele estava no governo, numa situação super amigável, né, o Trump, né, enaltecendo ele, falando que ele estaria super próximo, e numa situação que parecia ser de bem-estar ali, apesar do olho roxo do Musk, que, né, disse ele que foi um filho de 5 anos. Né? Mal explicadíssimo. Tudo indica isso, que né? não foi o Trump, mas anyway. Mas a gente tinha uma situação ali de amizade, né? Não era uma grande situação. E depois daquele momento, e agora obviamente tem milhões de fofocas dizendo, né, que ele foi meio que mandado embora, mas a partir daquele momento que começou uma série de coisas e tudo começou pela desaprovação do Musk em relação a esse projeto orçamentário. Justamente porque, assim, a gente vai lembrar que o Musk foi para o governo e foi trabalhar com o Trump para fazer o DOGE, que era, né, o departamento para ganhar eficiência. Tudo isso por quê? Porque acredita-se, né, não só até então, até esse projeto de lei, todos acreditavam que era uma das grandes coisas do Trump. Mas com certeza era um ponto de alinhamento dele com o Musk de que precisaria, um dos objetivos principais era desonerar o Estado, era diminuir os gastos públicos, diminuir o nível de endividamento, e que essa é uma das principais coisas. E essa lei vai na contramão. Além disso, essa lei também tem implicações em retiradas de subsídios e coisas assim para carros elétricos, que não é uma novidade. O Trump já defendia isso, né? Drill, baby, drill. Assim, Sim, a gente falou disso aqui no podcast e falou que engraçado eles estarem posições assim, tão distintas, tipo, num tema que é crucial para os negócios do Musk. Perfeito. Né? Então teve bastante disso naquele momento, então não era uma grande surpresa. A hora que a Tesla começou a sofrer muito, o Musk, né? O Trump comprou um Tesla, que já falou que vai vender, né? Começou um monte de coisa aí, mas isso não é uma surpresa, mas aconteceu agora. E aí que começou realmente
a coisa desandar de uma forma muito grande. Então, eu acho que existem várias críticas sendo feitas, né? E, assim, no fim do dia, todo mundo sempre achou que esse bromance, né? Esse romance de bros, esse bromance, iria acabar. Porque são dois caras que têm egos gigantes, que são super, né, assim, falam o que pensam, entram nas suas mídias sociais. E uma das melhores manchetes também, né, foi aquela do New York Post. I hate my ex, brincando, né, que ex é X em inglês, querendo dizer, né, eu odeio a rede social, eu quero o Twitter, porque fica cada um na sua rede social, né, baixando o verbo no outro. E, sim, tá realmente algo... Estão falando que é o Super Bowl, né, político, porque tá, assim, horrível, viciante, dá vontade de fazer uma pipoca e só ficar vendo o que um tá falando com o outro, né? Eu fiquei com a sensação naquele dia que foi feita aquela coletiva de imprensa para fazer uma saída formal do Trump, né, do governo, e foi feito, né, de uma maneira como tudo que o Trump faz, né, ele fez aquele texto enorme, ele leu, né, elogiando e lembrando de todos os feitos do Musk para a América e o quanto ele já ajudou o governo, e falou um monte de coisas ali que depois foram checadas e não eram nem verdade, né? Então, assim, já foi... Aquilo tudo é uma narrativa. Como sempre, aquilo né? tudo foi uma narrativa. E termina entregando uma chave de ouro, né, pro Musk, e dizendo que as portas estavam sempre abertas e tudo mais. E aí, assim, os mais críticos, né, os críticos mais mordazes, né, todo mundo teve aquela postura assim, durou pouco essa lua de mel deles. E os defensores do Trump, né, as pessoas que são mais alinhadas a ele, fizeram vários comentários. Eu mesma recebi nas minhas redes sociais coisas do tipo, não, mas já estava previsto que ele ia sair porque ele completou os tais 130 dias como funcionário especial do governo. E a gente falou isso no podcast semana passada. Sim, existia um prazo para este status dele de funcionário especial do governo, mas já vimos inúmeras vezes que isso não é um obstáculo para o Trump. Se eles estivessem em bons termos, ele certamente teria criado algum contrato novo, renovaria esse período, não seria por isso que ele ia sair. Ali a relação já não estava muito boa, ele tinha dado uma entrevista alguns dias antes desse anúncio, dizendo que ele desaprovava essa Big Beautiful Bill, que ele achava, só que ele falou em termos educados, ele disse que ele não concordava com essa Big Beautiful Bill e que paciência, o presidente queria fazer, ele é presidente, então ele podia fazer, mas o Musk explicou nessa entrevista, em termos até em economês, por que ele não acreditava nessa medida. E a partir dali, alguns dias depois, saiu a notícia de que ele ia desembarcar do governo. Então essa cronologia é importante, né? Porque ali, quando ele deu essa entrevista, vários observadores, né, os jornalistas que cobrem a Casa Branca, dizem que ele já não estava mais encontrando tanto o Trump, ele não estava mais fazendo aquelas viagens, aquelas reuniões em Mar-a-Lago, ele já estava um pouquinho mais afastado, um pouco mais distante do Trump. Agora, né, depois que o divórcio saiu, vem à tona histórias de que nessa Bill estava já essa questão dos carros elétricos que você mencionou, e isso já causou um desconforto ali, um impasse entre eles. Talvez o Musk tenha pensado que o Trump não ia levar isso até o fim, né? E que ele ia talvez ele tenha tentado demover o presidente dessa ideia de tirar os subsídios para os carros elétricos e tal, e o Trump faz o que quer, né? Ele não tem... como você falou, ele é muito transparente, ele faz o que ele pensa, e eles resolveram seguir com isso, desagradando o Musk naquele momento. E aí, quando foi feita aquela encenação, que eu considero aquela coletiva uma encenação, né? Agora até estão saindo no X, não sei se você viu, umas cenas que mostram o Musk revirando os olhos e fazendo umas caras de deboche, assim, do Trump. Eu não sei se é verdade ou se é inteligência artificial, mas mostrando que o clima era realmente de uma encenação. Aquilo foi feito para dar uma satisfação para o mercado e tudo mais.
E o que a gente não esperava é que logo depois que ele saísse, viessem todas essas declarações dele de que realmente ele estava achando aquela Bill indecente, né? Ele usou termos muito pesados, né? Ele falou que aquela Bill era uma vergonha, usou termos muito pesados, despertando aí a ira no Trump. E aí o ápice foi ontem, né? Quinta-feira, quando na verdade os dois foram para suas redes e, enfim, se alfinetaram de uma forma muito agressiva. Não, você tá sendo muito fina, alfinetaram. Lavaram a roupa suja, vamos lá, né? A ponto do Musk invocar uma grande bomba, jogar uma grande bomba. Eu estava no aeroporto, assim, indo para o meu portão de embarque, ontem voltando de Londres, e o meu marido mandou uma mensagem assim, tipo, entra no X agora, tem um tweet do Trump, do Musk, que você precisa ver. E aí eu tô falando, mas eu tô chegando no meu portão, ele, não, para tudo e olha esse perde tweet. Perde o voo, mas não perde a fofoca. Exato. E aí era aquela bomba dizendo que o Trump, a grande bomba era que o Trump estava nas Epstein Files, né? Por isso que elas jamais foram divulgadas, mesmo tendo sido obrigado pela justiça, né? Houve uma sentença no final do ano passado de que essas Epstein Files iam ter que ser tornadas públicas. E isso gerou uma expectativa enorme. As histórias eram ótimas na época, porque diz que as grandes rodas de Nova York, a alta sociedade de Nova York, de Los Angeles e tal, eles começaram a ficar em pânico, tomando remédios para dormir, que ninguém estava conseguindo dormir, porque iam sair, né, no jornal os nomes de todas as pessoas que frequentavam a tal ilha do Epstein. E assim, tinha casamentos que iam ser desfeitos, pessoas que iam, enfim, perder suas fortunas. Essa é uma coisa horrorosa. E nunca saiu essa lista. E a gente esqueceu desse assunto. Eu mesma estava super curiosa e depois de um tempo eu esqueci. E eu acho que o Bill Gates e a Melinda se separaram nessa, gata. Mas anyway, entendeu? Gente, até a Oprah foi para a ilha do Epstein. Muitos nomes políticos, empresários, celebridades. Foi um negócio assim que realmente assim, as expectativas é que assim, tivessem pessoas que a gente nunca imaginou que estivessem na lista. Agora, essa questão do Trump estar na lista e a ideia não é novidade para ninguém. Então, só um parênteses aí desse tema, né? Mas assim, gente, esse negócio desses Epstein Files, a gente está se referindo a um empresário que chama Jeffrey Epstein, e ele era um cara super poderoso, que estava sempre com um monte de gente importante em volta. A gente está falando nomes aqui, né? Mas sendo super correto aqui pra gente não espalhar desinformação baseado em talvez na falta de conhecimento do que a gente tá brincando ou não. Muita gente frequentava a ilha dele, as casas dele, tudo. Algumas pessoas simplesmente, porque ele era um cara que tava sempre com um monte de gente poderosa em volta e fazia um convite, as pessoas iam. E muita gente, né, e daí precisa entrar nisso pra ver quem eram as pessoas ou não, que realmente estavam no meio disso tudo e estavam envolvidos em depois o que foi, né, um grande escândalo que revelou uma rede de prostituição que envolvia mais de 250 meninas menores de idade, né? E isso daí foi um grande escândalo. Fecha parênteses, segue o jogo. Não, muito bom ter trazido isso, porque ele virou até tema de uma série ou de um filme no Netflix. Uma das duas coisas. Acho que é um seriado que ficou pequeno. É um seriado que conta, enfim, essa vida. É uma história bem rocambolesca, assim, né? Aquela coisa de um cara charmoso, bonitão, que, né, todo mundo achava o máximo e de repente se descobriu que ele era uma coisa assim, uma aberração, né? O que ele fazia. Mas que o Trump está nas Epstein Files, ninguém mais tem dúvida. Porque existem inúmeras fotos, existem inúmeros vídeos que já foram compartilhados online várias vezes. Assim, eles eram amigos, não é que eles eram... Então, gata, mas porque o Musk... Musk... o Bill Gates não era amigo dele, entendeu? Não, eu falei do Bill Trump Gates, era amigo. Foi um negócio... Então, mas é que na verdade, assim, né, o que o Musk deu a entender é que esses arquivos todos não foram divulgados
a pedido do Trump, porque esses arquivos são extremamente comprometedores em relação ao Trump, né? Então não é simplesmente que ele estava lá, que ele tá no arquivo, ele tá, mas o que ele deu a entender é que o negócio ali é tão pesado que o Trump não sairia dessa, né? E hoje de manhã hoje de manhã eu recebi essa um parte, podcast gente, é de uma amiga hashtag minha. fofoca, tá? Mas vamos lá, vai. Hoje de manhã eu recebi um podcast de uma amiga minha que me manda essas coisas picantes. E era um podcast, eu nunca tinha ouvido esse podcast, é bem, bem interessante. É meio de fofoca do meio político e econômico americano. E tem um dos podcasters, das pessoas que aparecem no podcast, na verdade, não é o host, é um convidado. Ele começa a fazer umas relações muito suspeitas mesmo, né? Que o Epstein se, abre aspas, né, suicidou na cadeia durante o mandato do Trump. E o abre aspas não sabemos se ele se suicidou ou se ele foi suicidado, né? Sim. Mas anyway, tá bom. Essa foi também, na época foi um escândalo também, que a gente também já esqueceu, mas foi muito estranho. Ele apareceu morto na cela, né? Um cara que, assim, todo mundo acusou, enfim, isso de queima de arquivo, porque obviamente ele sabia muito e podia incriminar muita gente, podia fazer um acordo, por exemplo, e incriminar todo mundo, e ele apareceu misteriosamente morto na cadeia. Então, esse cara que eu escutei hoje de manhã no podcast estava fazendo essa relação, falou, gente, como que vocês acham que ele apareceu morto? Ele apareceu morto no primeiro mandato do Trump. Tipo, claro que isso ia vir à tona. Claro que isso é uma história que assombra o Trump e que, de fato, talvez seja uma das únicas histórias que podem, por exemplo, derrubá-lo da presidência, né? Porque ele é tão poderoso e é tão difícil alguém se levantar contra ele, né? Que esse pode ser um caso. E isso é uma coisa interessante, né? Que eu acho que tem vários pontos de vista interessantes nessa briga dos dois, né? Porque tem gente agora que vai torcer pelo Musk. Porque ele é a única pessoa nos Estados Unidos que está se insurgindo contra o Trump, porque nenhum democrata consegue fazer frente a ele. Porque todo mundo tinha muito medo enfrentar. Também, né? Exato. E o Musk agora talvez seja essa peça que vai ajudar a tornar, a colocar medo no Trump, talvez. Porque se ele souber de coisas que ele pode chantagear o Trump, por exemplo, não sei como é que a gente vai ver isso acontecer, né? E você sabe, o que eu achei mais interessante até agora foi essa história dele criar um partido político. Ele está fazendo um poll, como chama, Fê, me ajuda? Uma pesquisa, uma enquete. uma pergunta do tipo, quem acha que está na hora de termos um novo partido político nos Estados Unidos representando exatamente 80% da população que está no meio do caminho? Isso aí. Responda sim ou não, entendeu? Perfeito, ele fez essa pergunta no perfil dele do X. E assim, gente, óbvio que a criação de um terceiro partido tá ganhando, porque, né, primeiro que é super enviesada a base dele. Segundo, a base do X já é enviesada. A gente que tá num sistema que não é bipartidário, super acredita, né? Que ter mais do que dois extremos no mundo atual seria bom. E daí eu acho que algumas coisas interessantes, né? Que assim, o Trump, pra tentar de alguma forma, né? Não sei se atacar ou se defender, gera um bom papo, mas ele tá agora virando para todo mundo e falando que esse comportamento louco do Musk tá ligado ao uso de drogas, fazendo uma referência. Mas agora que eles estão brigados, né? Então. Não, mas agora que eles estão brigados, ele está falando isso, né? E aí, isso tudo, gente, é referência, né? Principalmente a um artigo que saiu do New York Times, que é um veículo que tem tido uma credibilidade muito grande nesse mundo de falta de informação e tudo, né? Parece que eles fizeram, assim, uma pesquisa super profunda, trazendo uma série de referências, falando com uma série de pessoas, com fotos, com indícios, com um monte de coisa. Inclusive dizem, né, ter tido acesso a uma foto da caixa de remédio do Musk e coisas assim. E que o Musk, né, estava simultaneamente com o uso intenso de drogas, né, além da vida pessoal caótica, em todo esse período de campanha presidencial de 2024, né, que ele usava ketamina, que é, né, o uso frequente em doses elevadas tem impactos na bexiga
Isso quer dizer que, assim, no fim do dia ele não conseguia controlar, ele estava usando fralda, praticamente, né? Que esse remédio geralmente é prescrito para depressão, mas fontes indicam que ele tinha um consumo muito grande. Êxtase, cogumelos psicodélicos, né? Anfetaminas como Adderall, né? Adderall, não sei como que é isso, né? Em português. É a Ritalina brasileira, é a versão americana da Ritalina. Da Ritalina, mas quer dizer, ele apresentou, né, comportamentos, aquelas coisas, dos gestos semelhantes ao do nazismo, tô falando semelhantes aqui pra ser fofa, né? Insulto aos ministros, todas essas coisas que ele fazia, porque ele tava. E uma coisa que também é interessante, de que a SpaceX, que é uma das empresas dele, que faz as naves espaciais, todo mundo é obrigado, eles são obrigados, a empresa, a manter um ambiente de trabalho livre de drogas. Ou seja, todo mundo se submete a testes antidrogas. E parece que o Musk sabia com antecedência quando esses testes iriam acontecer para não participar dos testes. Então, toda essa loucura agora virou um lance. Eu fiz até, né, eu fiz um post de uma das coisas que o Musk falou nisso tudo, e eu falei, né, e aí, acabou o bromance quando estava começando essa confusão, né? São as drogas, né? O que tá acontecendo? E uma pessoa falou, nossa, eu adoro seu podcast, mas me explica, o que é isso? Não tô entendendo, né? Eu falei, não, é uma referência a essa notícia de que ele realmente tinha um uso intenso de drogas. E agora o Trump tá virando e falando, não, gente, essas loucuras todas que ele tá falando, ele só tá falando porque ele tá muito doido usando drogas. Então ele tá usando um pouco esse termo, né? Como se isso fosse um atenuante. Tipo, né? Eu acho que isso que é uma... Querendo dizer, não leve a sério, né? Mas assim, uma pessoa... Bom, eu tenho uma opinião sobre esse senhor, sobre o Elon Musk, que eu acho que eu já falei aqui no podcast algumas vezes, né? Eu acho que ele tem que ser interditado. Interditado mesmo. Não sei qual é o nome legal, jurídico a Fê que eu casada com advogado vai saber melhor, acho, né? Porque eu acho o seguinte, ele não pode mais ter a influência que ele tem nas empresas que ele fundou e que hoje em dia são listadas, por exemplo, em bolsa, né? No governo dos Estados Unidos, muito menos. Ele jamais poderia ter tido acesso ao que ele teve, tendo esse comportamento errático. Talvez não seja a interdição, mas que assim, ele tem que ser mandado embora dessas posições e ele não pode, né? Porque a interdição, inclusive, você deixa de ter os seus próprios direitos, né? Você meio que vira uma criança, né? Uma pessoa que tá sob os cuidados de um outro. Mas eu acho que ele não tem mais capacidade para... Bom, acho que existem, talvez, evidências abundantes aí desse uso de drogas e das decisões que ele toma, e pessoas próximas dele relatando o comportamento errático, essa instabilidade, essa coisa dos filhos. Ele tem um monte de filhos com várias mulheres diferentes e está sendo processado por acho que 2 ou 3 dessas mulheres, porque ele quer aguardar. Enfim, gente, é tanta coisa complicada, tanta coisa errada numa vida só que ele conseguiu, que assim, eu acho que ele não tem mais condições de estar sentado nas cadeiras que ele senta, né? E o que eu acho que vai acontecer agora é que os acionistas da Tesla, a gente comentou isso na semana passada no podcast, se eu não estou enganada, mas os acionistas da Tesla escreveram uma carta para ele, exigindo que ele voltasse, né, para a liderança, para o comando da Tesla, porque a Tesla está derretendo, né? As ações estão despencando já tem um tempo, não é de agora, sim, né? Mas só complementando, a Tesla que ele perdeu 150 bilhões de dólares em valor de mercado, né? Ou seja, caiu 14%, a maior perda em um único dia que a empresa já sofreu no meio dessa confusão toda que está acontecendo. Então, a situação só piora, né, Dea? Mas segue. E se você é um acionista, se você comprou a ação da Tesla, né? Qual a sua atitude diante desse CEO? Porque por muito menos do que isso, os CEOs ativistas vão nas assembleias, eles derrubam acionistas ativistas, né? Que tem esse nome, activist shareholders, que são esses acionistas minoritários, né? Que às vezes se organizam em bloco e conseguem demitir um CEO, porque eles não concordam com a maneira como ele está levando a empresa. Então, assim,
eu acho que esse é o próximo passo que vai acontecer ali nas empresas dele, na Tesla principalmente. Eles já fizeram essa carta semana passada, pedindo para ele voltar para o comando da Tesla e cumprir 40 horas semanais de trabalho, pelo menos. Porque ele se dispersa em várias iniciativas, né? Agora não tem mais o governo, mas assim, é o X, são os filhos, né? São as diversas iniciativas, empresas dele. Então, assim, os acionistas estão, né, com razão, achando que ele abandonou a Tesla. Sim. E agora ele precisa voltar para tentar salvar aquilo que é talvez a mais importante das suas empresas, né? Porque agora, nesse momento também, o que vai acontecer com a SpaceX, ninguém sabe. Porque o maior business da SpaceX é com o governo americano. Sim, sim. E se agora ele vai ser retaliado... E a coisa chegou num ponto que ontem, num determinado momento ali da troca de farpas dos dois nas redes sociais, o Musk ameaçou suspender o foguete Dragon, desativar o foguete Dragon, que é hoje o foguete que leva os astronautas americanos para a estação espacial. Esse foguete é da SpaceX. Então, a NASA, ela está super envolvida com a SpaceX há um bom tempo. Sim. A SpaceX foi comendo pelas beiradas na NASA, de forma que hoje a NASA é altamente... Na verdade, não a NASA, mas o Programa Espacial Americano é altamente dependente da SpaceX. Então, se essa briga chega num ponto em que o Musk, de repente, não sei, suspende esse contrato, não sei se ele também pode suspender, se ele tem dinheiro para... Agora, com essa desabado das ações, a gente também não sabe quanto dinheiro ele tem. E os né? dois são tão doidos, né, gata? Que assim, difícil também, né? Saber o quanto eles pensam nas consequências e tal. E acho que tem alguns pontos interessantes, né? Porque assim, a Tesla caiu muito, né? Esse tema do fim do subsídio de veículo elétrico é obviamente um tema que afeta absurdamente, ainda mais sabendo que este mercado está sendo, de alguma forma, quase disruptado, né, pelos carros chineses que estão, né, indo para os Estados Unidos, que estão na Europa e tudo. Essa semana passada, a gente também teve, né, uma certa comemoração do Waymo, né, que é o carro autônomo do Google, que está nos Estados Unidos. Ele só roda em 3 cidades americanas, né, em São Francisco, Los Angeles e Phoenix, mas eles comemoraram que tinham completado 10 milhões de corridas. Então, quer dizer, já estão com um tamanho expressivo, querendo chegar até 20 milhões até o final do ano. E a maior parte das pessoas, né, dos concorrentes, na verdade, que eles tinham em táxis autônomos, já desistiram da corrida. A Tesla tinha ficado de lançar o seu serviço de robotáxi nas próximas semanas, mas a percepção do mercado todo é que o Waymo já está tão avançado e ganhando tanto. Então, assim, no ponto... Simplesmente nos carros elétricos. A Tesla não tem grandes lançamentos, o Cybertruck foi, né, um flop, assim, né, não deu certo. As empresas chinesas estão comendo por todos os lados. Agora, de repente, sai o subsídio americano para carros elétricos, que, segundo Trump, né, era a única coisa que fazia os americanos comprarem carros elétricos, porque eles não queriam comprar carros elétricos, né, na versão dele. Mas, anyway, quem quer comprar carro elétrico cada vez mais está indo para os carros chineses. Então, realmente, assim, a situação da Tesla é ruim. A Tesla estava muito nesse lado de, não, mas a gente, na verdade, é uma empresa de tecnologia, de inteligência artificial, de tudo isso. Mas, em carros autônomos, eles estão super para trás, é a percepção de todos. Então, isso realmente tem um impacto grande. E a verdade, né, Dea, é que eles estão brigando e que, no fim do dia, isso é uma bela situação de mútua destruição entre os dois. Os dois têm muito a perder, né, com tudo isso. Sem dúvida. E não só os dois, eu acho que isso, assim, o governo americano perde, os americanos perdem, porque tem um lado todo, assim, de drenar energia, né, para coisas super negativas, mas, ao mesmo tempo, tem todos esses programas que estavam acontecendo e que talvez sejam suspensos, né? Então, a própria situação do Doge, né? O Doge foi montado pelo Musk, idealizado pelo Musk, agora o Musk sai, o que vai ser do Doge? Vai continuar? Foram feitas milhares de demissões de forma arbitrária. Né? Quem é agora o head do Doge? O Doge está acéfalo. Né? Quem vai cuidar agora disso? Então, acho que os dois perdem sim.
Mas perdem os Estados Unidos, né? Por ter uma briga de dois titãs ocupando as manchetes dos jornais e fazendo um clima realmente muito, muito negativo e muito ruim. Eu estava, enfim, agora a CNN agora há pouco estava dizendo que o Trump disse para a CNN que ele não vai ligar para o Musk, que ele não pretende falar com o Musk e que, enfim, ele tem muita pena porque ele é um cara que tem muitos problemas. E é engraçado, né? Porque tá todo mundo se referindo a essa Big Beautiful Breakup com termos, com piadas que remetem aos divórcios, né? As brigas de casal e tal. Então tem vários memes maravilhosos, assim, sobre quem vai ficar com a guarda do J.D. Vance, por exemplo. Muito bom! Ou assim, quem vai ficar com a guarda do Vale do Silício? Tipo assim, quem que vai ficar? Porque agora, gente, como todo divórcio, infelizmente, as pessoas vão ter que pick sides, né? Exato. Vão ter que escolher com quem elas vão ficar. Então, um clima agora no Vale do Silício, porque assim, estão os dois ligando pro Mark Andreessen, Peter Thiel, esses caras todos, né? E tentando ganhar o apoio deles primeiro. Tipo, você vai ficar do meu lado, né? Você vai ficar comigo. Você é meu amigo, né? Fora as piadas de quem vai mediar, né? O Lex Fridman já falou que pode mediar. Quem mais dessa? Me contou uma ótima. O Putin. O Putin se ofereceu para mediar a paz entre Musk e Trump. Exato. E teve uns comentários maravilhosos, né? Porque ontem, mais tarde, acho que umas 3 ou 4 horas depois da bomba lá do Epstein, quando a coisa estava pegando fogo, entrou no Instagram da Casa Branca, na conta oficial do Trump da Casa Branca, nossa, eu levei até um susto, porque apareceu assim, né, White House, POTUS, aquela coisa assim, e aí aparece ele sentado no gabinete dele e tal, naquela sala que ele sempre tá, e eu falei, gente, ele vai fazer uma declaração sobre esse tema, né, vou ouvir. Não, gente, era ele convidando para um grande evento, uma grande celebração que vai acontecer em Washington no dia 14 de junho, que é o Dia da Bandeira, e que ele vai fazer com que a America vai feel great again, que as pessoas nunca vão esquecer dessa comemoração que vai ser histórica, que vai ser épica. Então venham, vocês podem se inscrever num site para poder ganhar o ingresso, para poder participar dessa grande festa, estão esperando vocês e tal. E aí o primeiro comentário mais votado das pessoas era um cara dizendo assim, isso mesmo, garota, foca em você, você vai superar. Tipo assim, deixa a briga de lado e anuncia uma coisa assim que você tá fazendo. Exato. Tipo, sabe, focus on yourself, do your thing, né? Tipo, vai correr atrás do seu. Porque parecia mesmo isso, assim, que ele tava tentando desviar o assunto. Vamos parar de falar dessa briga e vou aqui contar uma coisa maravilhosa que eu tô fazendo. Eu tô organizando uma festa incrível em Washington, D.C., no dia 14 de junho. E aí, enfim, para tentar... Isso é tudo tática, né, de PR. Vamos tentar jogar uma outra coisa para mudar de assunto. Mas com certeza, né, tem um artigo super interessante também do New York Times falando o que cada um pode fazer com o outro, né? Então, assim, o que pode estar em jogo no meio dessa briga toda, né? E eles falam que o Elon Musk pode fazer contra o Trump? Cortar financiamento eleitoral. Então, no fim do dia... dinheiro, né? Ele já tinha prometido $100 milhões. Ele pode recuar. Não, com certeza já vai recuar, né? Não temos dúvida. Financiar a campanha contra, né, aliados republicanos, né? Então, e olha que interessante, né? É não só financiar democratas, mas é financiar republicanos que podem, dentro do Partido Republicano, derrubar o Trump ou tirar o Trump. Usar o X, né, o Twitter, como arma política. Revelar segredos internos, e daí, né, a suposta menção ao Trump nos arquivos do Epstein. Ameaçar ou inviabilizar, né, infraestruturas críticas, como você comentou, do Dragon, né, que é a nave espacial, e Starlink, né, que é a parte de conexão, e influenciar CEOs a romperem o silêncio e criticarem o Trump publicamente. Então, essas são as coisas que eles listam. Ótimo, muito bom, muito bom. Tem várias armas aí. Tá dando ideia. Várias ideias. Tá dando muito boas ideias. Imagina, eles devem ter perguntado pro ChatGPT assim, ChatGPT, me ajuda a pensar o que o Musk pode fazer contra o Trump. Total, vamos testar, fazer isso. E aí, o que o Trump pode fazer contra o Elon Musk? Cortar contratos com a Tesla, SpaceX, outras empresas.
revogar a segurança de Musk, impedindo acesso a dados confidenciais da NASA e tudo, lançar investigações sobre o status migratório e o uso de drogas. Isso foi uma coisa, né, que o Steve Bannon já falou. Jogando baixo, Não, jogando e já baixo. já tá rolando essa fofoca. Acho que foi o Steve Bannon que falou que o Musk pode ser deportado. Meu, ia ser lindo, né? Desculpa, eu tô me divertindo horrores com essa história. Mas anyway. Eles sempre tiveram posições bem antagônicas com relação... Esse é mais um ponto que eles eram divergentes, que é essa questão do migratório. Não, aliás, o Trump acreditava que a América tinha que ter os melhores cérebros se ela quisesse brigar com a China e lutar e vencer, né? Mas isso, assim, todo, né, o tech right, né, a parte dos techs que são de direita hoje em dia, do Vale do Silício, sempre foram totalmente contra, porque trazer as melhores cabeças para os Estados Unidos e para as empresas é algo super importante. Então, esse sempre foi um ponto. Promover retaliação via regulamentação, né, regulação, seja em robotáxi, né, nos projetos de IA e um monte de coisas, e mobilizar aliados e órgãos, né, como o DOJ, para isolar o Musk politicamente. E na hora que começa toda essa esfera, também, agora, tá um mega jogo de xadrez de quem ganha e quem perde. E um dos potenciais ganhadores são os outros caras das grandes empresas de tecnologia, ou melhor, as outras grandes empresas de tecnologia que, de repente, viam essa proximidade extrema do Musk com o Trump como uma ameaça de que, de repente, o Musk estaria sendo privilegiado nessas coisas todas e que agora podem falar, opa, então talvez agora uma OpenAI, né? Assim, até os outros grandes... Dizem que quem tá feliz da vida é o Jeff Bezos, que pode entrar aí nessa relação com a NASA, porque ele tem lá o Blue Origin, o Blue Origin com seus foguetes e tudo mais, ele pode acabar aproveitando essa... Ele já tinha feito isso com satélites, ele já estava se aproveitando desse problema com o Musk lá atrás, em que a Starlink tem muitos contratos com o Pentágono, e estava pensando assim, eu vou lançar minha própria rede de satélites, porque numa dessas eu posso ser a pessoa certa no lugar certo, né? Então, o Jeff Bezos é possivelmente quem mais vai se beneficiar desse rompimento, porque ele tem já uma infraestrutura para exploração espacial muito adiantada, né? E ele está ali beijando a mão do Trump o tempo todo e tudo mais. E eu acho que, né, talvez aí o próximo a se beneficiar também seja o Sam Altman, né? Com a OpenAI, que já tem uma relação com o governo naquele grande projeto de infraestrutura que eles estavam fazendo, mas não chegava nem perto da relação que ele tinha com o Musk. E lembrando que Musk e Altman também são rivais, são brigados, são rompidos, né? Inimigos, né? Assim, ali já passa de qualquer limite, né? E no fim do dia, né, Dea, tem o outro lado que, assim, toda essa hiperexposição digital dos dois, né? Como eles conseguem manipular e trabalhar muito bem a mídia social e gerar impacto e tudo isso, eles acabam também roubando muita cena, e isso também tira o olhar de outros temas importantes, né? Então, no meio disso tudo... Distrai, né? É uma distração. É uma distração. Ao invés das pessoas estarem... precisa entender assim, né? Vira muito mais vamos comer uma pipoca e ver essa, né, a lavação de roupa suja do que, puxa, olha só, eles estão brigando por causa dessa Big Beautiful Bill. Olha como tem coisas que são inconsistentes aqui, né? Olha como até o bromance, que estava mais caloroso na sociedade hoje, está se rompendo por causa disso, porque existem muitas coisas por trás que estão erradas. Então, eu agora, né, piadas à parte, espero que esse rompimento seja uma forma de enfraquecer ambos, e isso gere um espaço maior para outras lideranças americanas se posicionarem, né? Então, acho que essa é a minha palavra de esperança aqui, né? Piadas à parte. Não, mas é muito bom. Acho que agora temos que observar o que vai acontecer, se o Musk vai adiante com essa questão desse terceiro partido político, que ele já está articulando com uma certa dissidência do Partido Republicano, né? A gente sabe que dentro do Partido Republicano existem lideranças que não estavam satisfeitas com os rumos do governo do Trump, não estavam de acordo com as políticas extremas que ele tem tomado, né? Ele realmente está tendo que lidar com essas divergências dentro do próprio partido, né? Então, o Musk, de repente, pode ser um articulador
nesse novo cenário político. Quem diria, né? Eu acho que ele vai levar realmente essa vingança até onde ele puder, né? Então, acho que agora, nas próximas semanas, vamos entender se ele tem força política para articular um novo partido. Hoje, já ventilaram várias notícias de que ele estaria articulando um possível impeachment do Trump, né? Então, tem 2 ou 3 notícias aí dando conta de que ele estaria tentando articular um grupo para pedir o impeachment do Trump. Não sei até onde ele pode ir com isso, se isso realmente tem fundamento legal, jurídico, né? Eu acho que tem muita gente insatisfeita com esse governo e talvez muita gente pule no barco dele, viu? Então, vamos ver como é que vai acontecer. Se vai ter o mesmo racha, né? Enfim, entre os republicanos, entre o Silicon Valley, por exemplo, os líderes do Silicon Valley, se vai ter realmente uma disputa ali por quem fica com um, quem fica com o outro. Então, as próximas semanas vão ser muito, muito interessantes. Isso a gente acabou nem falando aqui também, né, Fê? Mas assim, teve os desdobramentos dessa história dos estudantes, né? Continua essa briga com Harvard, continuam suspensas as novas entrevistas para vistos de estudantes nos consulados mundo afora. Então, os alunos que acabaram de ser aceitos nas universidades americanas não sabem se vão poder ir ou não, né? Então, continua essa polêmica aí, né? Da maneira como ele está lidando com isso. E tem mais uma porção de outras coisas que ele tem feito que a gente acaba até esquecendo no meio de toda essa confusão que ele fez com o Musk. E fora isso, como é que foi Londres? A gente ia começar com esse assunto, mas a gente foi atropelado. Então a gente termina com ele. Conta desse X de Londres, vai. Boa. Nossa, foi muito legal, Fê. Ano que vem você tem que ir com a gente, hein? Vamos? Ai, gata, é que eu trabalho, né? Nas horas vagas, hashtag brincadeira, né, gente? Eu adoraria, mas eu preciso escolher em qual eu vou, entendeu? Assim, SX. Eu tô super curiosa, né, pra saber se o SX de Austin. Tô bem curiosa pra entender se o SX de Londres vai competir com o de Austin, se as pessoas ano que vem vão se dividir entre os dois, né? Porque assim como você, a grande maioria das pessoas precisa trabalhar, precisa cuidar dos filhos, né? Precisa, são viagens caras, guardar um dinheirinho na poupança, são viagens caras. Mas, olha, ele me surpreendeu positivamente. Acho que para a primeira vez que aconteceu um evento dessa magnitude, saiu muito redondo, ele foi muito bem feito. Teve um line-up que na verdade, sempre a minha maior preocupação é o line-up, né? Eu acho super legal. A gente é da turma do conteúdo, né, gente? A gente não é da turma da balada e a gente não é da turma, né? Do networking também, né? Exato, então a gente gosta estou indo lá para gerar leads. A gente vai pro conteúdo, né? Porque a gente é amiga. A gente vai pelo conteúdo. Então, assim, para mim, a minha maior preocupação sempre foi se ia ter nomes de peso. E não só teve gente como Demis Hassabis, Jimmy Wales, o Demis Hassabis é do Google DeepMind, Jimmy Wales da Wikipedia. Sir Demis Hassabis. Sir Demis Hassabis, né? O Jimmy Wales, que é o fundador da Wikipedia, que é um cara genial, que eu já tinha visto em Davos e que é o máximo. Mas teve até o Rei Charles. O Rei Charles passeou pelo SXSW, cumprimentou as pessoas que estavam lá, interagiu com os artistas que expuseram lá suas obras de arte. Foi super legal. Eu não vi o Rei, eu estava em outra venue, porque são vários lugares espalhados por um bairro chamado Shoreditch. É um bairro super descolado, um bairro assim, com muito artista, que tem uma tradição grande de música, de bares, muito legal. Um bairro que eu não conhecia, fui conhecer dessa vez. E assim, esses locais, aí a gente tem que se locomover de um para o outro. Então, às vezes, e aquele tempo bem londrino, né? Nublado, com vento e chuva. Então, às vezes a gente queria ficar no quentinho. Isso que estraga Londres, né? Exato, enfim, e eles são super habituados, né? A gente tem que ter um guarda-chuva, eles nem guarda-chuva usam, né? Eles põem uma capa e vão. Então, acho que tem uma logística que é bem peculiar desse evento, mas eles conseguiram um line-up super legal. O bairro é encantador, é super, assim, cool, super descolado. Os venues, né, os lugares onde acontecem as palestras são super bacanas também. Os voluntários são gentilíssimos, de uma educação tão, assim, alegres, pedindo desculpa pela chuva. Assim, era nesse nível de simpatia. E assim, eu acho que minha única grande questão com o festival foi realmente
a duração das palestras, porque ele tem um formato meio Web Summit. E o Vivatech também, que eu vou semana que vem, é esse formato de palestras e sessões, né, painéis em geral, de 25, 30 minutos. Então, é tudo muito rápido. Então, você entra numa palestra, quando você pisca, ela acabou. Então, se ainda é uma palestra bem feita, 25 minutos, é um TED, pode ser bom. Agora, às vezes é um painel, aí o painel pode virar um blá 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 ou pode ser uma coisa incrível. Então, isso que, né? Super. Depende muito do moderador, né? Você tem que ter um moderador muito bom para conseguir extrair daquelas 3 ou 4 pessoas algo muito bom em tão pouco tempo, né? E fazer a lição de casa antes do painel também, né? Exato, alinhar com os speakers e tal. Eu não sei, eu tenho pensado muito sobre essa coisa do long form content, né? Desses... Hoje em dia se acredita que as pessoas não têm mais interesse em conteúdos longos, né? Sejam eles filmes, livros, podcasts longos, textos muito longos, né? Existe, acho que um pensamento dominante aí de que as pessoas querem tudo mais mastigado, mais rápido, mais condensado e, consequentemente, mais superficial, né? E a gente que gosta de conteúdo, a gente luta contra essa visão, porque eu acho que é uma visão que generaliza muito as coisas. Eu não acredito que isso seja... Que daí você não dá duplo clique em nada, né, gata? Vamos trazer aqui nosso tema de por que isso chama duplo clique. Exato. Me fala aqui as notícias em 5 minutos. Não precisa nem, né? Obrigada, entendeu? Entra aí no, sei lá, Perplexity e te pergunta o que aconteceu, né, hoje, exato, entendeu? Em 5 tweets. Eu acho que a gente tem que se insurgir de uma certa forma contra isso, de cada um dentro das suas possibilidades, é óbvio, mas é o que a gente tenta fazer aqui, né? É o que a gente tenta fazer, o que eu tento fazer na Oxygen, né? É meio dar murro em ponta de faca, porque às vezes as pessoas falam, mas a aula, 1 hora de aula, gente, mas tipo, alô, né? A gente antigamente estudava 4, 5 horas por dia, né? Quanto tempo vocês dedicam? Eu sempre pergunto para as pessoas, quanto tempo da sua semana você dedica a se aprofundar num assunto, aprender sobre um tema? As pessoas que não gastam 2, 3 horas por semana fazendo isso, elas vão ficar para trás. Né? Porque eu acho que esse é o diferencial do profissional nesse mundo aí da inteligência artificial. E que aquela coisa, eu me recuso a acreditar. Você é fruto de onde você gasta o seu tempo. Né, Bea? Claro. Então é isso, assim, né? Você tá só no, sei lá, no Instagram lá, no qualquer coisa, né? No Reels do TikTok. Brain rotting. Brain rotting, né? Exatamente. Na dopamina de não conseguir ouvir coisa de mais de 30 segundos, de não sei o que lá. Você não tá agregando nada. Aí depois, essas mesmas pessoas são aquelas que ficam indignadas quando falam que os jovens não conseguem mais ler um livro até o final. Tá, mas você consegue? Exato. Você consegue prestar atenção numa aula online de 1 hora? Você, sabe, são essas provocações que eu acho que a gente tem que se fazer. Então, quando você vai para um festival como esse, eu gosto muito do formato de Austin, que as palestras, né, as sessões em geral, duram 1 hora. Então, são, né, profundas. Mas você me falou uma coisa uma de... vez sobre o Web Summit do Rio, né? Que você falou, Fê, o duro do Web Summit do Rio é que, assim, é uma viagem muito longa para trazer os palestrantes internacionais, por exemplo, para uma palestra que o cara vai lá, ficar 20 minutos, vale a pena você trazer, né? Austin, bem ou mal, já é um festival que está construído, né? Então, assim, as pessoas vão para lá, assim, até os próprios palestrantes, tem muitos que amam, que vão há muitos anos, que isso que a gente tem. E eu acho que o de Londres, como existe também um hub ali grande de europeus e de pessoas, né? Eu acho que talvez tenha um pouco mais desse potencial de trazer pessoas muito boas. E eu acho que o Web Summit do Rio, por exemplo, eu não fui esse ano, então posso estar falando uma besteira aqui. Nem eu. Mas a percepção que eu tenho é de que existem algumas palestras boas, mas que se perdem no meio de um monte de coisa que acaba não sendo bom. Então fica realmente difícil, né? Separar o sinal do ruído e saber o que tem. Não tô querendo dizer que não tem gente, não tem brasileiros, não tem pessoas incríveis que fazem conteúdos bons, mas tem muita gente. Tem umas coisas que acabam virando um pouco jabá, tem umas coisas que acabam virando um pouco painel, que as pessoas ficam no blá blá blá. Né? E acho que esse que eu fico feliz de ouvir, que assim, apesar dessa crítica, né, de alguma forma, a duração dos painéis, das apresentações do SX de Londres, que eles conseguiram manter um nível de qualidade ali que muito incrível. te satisfazer não é fácil.
Eu sei que as pessoas vão achar engraçado isso que eu tô falando, mas assim, eu achei que levar o rei foi uma super bola dentro. Ai, eu acho demais, Porque gente. quando a gente pensa, assim, independente da pessoa que tá ouvindo a gente gostar ou não gostar da realeza, tá? Acho que não é questão, não, o mérito aqui não é se você é a favor da realeza ou não é, tá? O fato é que, assim, você conseguir levar num evento que tá acontecendo pela primeira vez, num bairro que é considerado, assim, super boêmio, um bairro de baladas, de artistas, né? Você conseguir levar o rei, que está num tratamento de saúde, que tem e não feito levou o príncipe, pouquíssimas né? aparições. Não levou o príncipe. o rei. A gente até achou que o William podia aparecer, porque é mais jovem, mais descolado. Acho que teria bastante a ver com o perfil dele ter ido no evento. E o Charles tem economizado suas aparições, né? Ele não tem saído muito, ele não tem sido visto em programações oficiais. O William tá tomando muito essa frente, né? Essa agenda que pro Rei Charles, que teve esse câncer, né, recentemente, ele tá, de fato, selecionando um pouco melhor aquilo em que ele na verdade, era a cara do Harry, tá lá, né? Mas anyway. Verdade. Na falta o cara não pode nem pisar na Inglaterra porque ele não tem direito ao serviço secreto lá, segurança. Total, então, assim, desesperador, né? Total. Pô, bem lembrado. Mas, enfim, então acho que foi correu muito bem. Tudo muito funcionou, né? Claro, teve vários percalços de primeira vez, né? Tipo, filas mal organizadas, né? Você ficava na fila, você dizia, ué, mas essa aqui é a fila do... Aquela história, Platinum ou é o outro, que eu não lembro o nome? Não, essa fila não vai ter fila especial pro Platinum. Aí todo mundo, mas eu comprei achando que tinha fila especial. Sempre tem aqueles mal entendidos, assim, que eu acho que a turma, por exemplo, dos voluntários, às vezes não estava muito bem informada sobre alguma coisa que estava acontecendo. Teve cancelamentos. Gary Vee estava sendo esperado em duas sessões, um painel e uma ele ia falar sozinho, e ele não apareceu, e também ninguém explicou por que ele não foi. Não deu nem satisfação. Que assim também acontece. Qualquer evento desse sempre tem uns mas os BOs, key assim, speakers, né? Também, né? Mas os keynotes não acontecem, né? O Gary Vee era um dos principais speakers, e ele não só não foi, como uma pessoa do Brasil colocou no grupo que no momento que era para ele estar fazendo a palestra dele, ele estava fazendo um Q&A online ao vivo, numa live. Então, assim, não tá nem doente, não morreu ninguém da família. Tipo, qual foi a desculpa que ele deu para não ir? Jesus. Né? Porque E não teve nem o cuidado de falar, gente, cheguei no aeroporto, meu passaporte tá vencido, whatever, né? Porque talvez tá acontecendo uma... Exato, né? Enfim, então acho que foi muito bacana. Certamente veio para ficar. Vai ter download na Oxygen? Vai ter download na Oxygen. Quem quiser assistir, assina a Oxygen, tá? Jabá da amiga. Obrigada, segue. Jabá da amiga. Não, e vai emendar, né? Porque semana que vem a gente já vai pro Vivatech, que é um outro festival super legal que tem em Paris, organizado pelo Publicis Group, que também leva então, nomes esse eu queria esse ano, né? Mas eu realmente, a verba foi gasta no meu torneiras, no meu Taj Mahal. em torneiras, exato. assim. Ô Fê, mas você sabe que a minha maior expectativa é que na quarta-feira da semana que vem, às 11 da manhã, o Jensen Huang vai falar, da NVIDIA, o CEO da NVIDIA. Demais. Vai fazer um keynote. E eu nunca vi o Jensen falar, essa é a primeira vez. Nunca vi pessoalmente. Acho que ele é o principal nome do Vivatech esse ano, tem outros nomes super legais, mas vai ser a primeira vez que a gente vai vê-lo. E ele vai fazer, na verdade... Estará lá com sua jaqueta de couro preta? Sim, estilo meio rockstar, né, dele. E ele vai fazer ele na verdade, vai ter um mini evento da NVIDIA dentro do Vivatech. Não é que ele vai ser um speaker, é uma coisa meio complexa, Entendi. mas não é que ele vai ser um speaker da Vivatech. Ele vai fazer, eles fizeram esse acordo com o Publicis Group, então ele vai fazer um mini summitzinho de 2 horas de duração com parceiros, imprensa e tal, dentro do evento. Então vai ser interessante. Super. Depois eu conto aqui como interessante. Não, Vivatech ano que vem tá nos meus planos. Já falei pro Rorô, então, Paris. Já emenda. Não, esse ano eu tava super, né? Mas resolvi comprar apartamento. Entendeu? Tudo tá mais caro do que devia estar. Entendeu? Então tô aqui. Mas tudo bem, gente. Ano que vem tô de volta. Né? Muito bom. Bom, então é isso, semana turma. que vem
você vai conectar da onde, Dé? Hoje você tá em São Paulo, então tá mais fácil. Então, Semana que vem cheguei de Paris. Hoje de manhã, olha, estou fazendo esse podcast na raça, hein? Porque eu cheguei hoje cedo, ainda não dormi. Ai, coitada. Daqui a pouco eu despenco. Não, mas tá tudo certo. Tava animada pra gente. A gente tinha que fazer essa fofoca hoje, né? Não podia esperar. Não, tinha que acontecer hoje esse podcast. Imagina. Eu te mandei, né? Tinha amiga minha falando, não vejo a hora. Entendeu? De ver o que a gente vai falar desses dois, entendeu? Bom, semana que vem, provavelmente em Paris. Ai, que eu ainda delícia, vou estar em Paris. Delícia. Amo. Mas assim, gente, são viagens que a gente, assim, é do hotel pro centro de convenções, centro de convenções pro hotel. Assim, a gente não tem tempo de é que você tá, bater perna, mas sabe o que dia inteiro a gente de precisa, festival. Do mesmo jeito que eu acho que a gente devia mudar as férias escolares. Porque não faz sentido ser no auge do verão e no auge do inverno. Tinha que ser assim, cara, primavera e outono, né? É que o resto do mundo inteiro precisa concordar comigo. Mas os festivais também não adianta. Tem muita coisa concentrada no primeiro semestre. A gente também precisava dar uma distribuída melhor. Mas o duro é que são tantos, né, Dé? Que se não tivesse a coisa tão encavalada, um em cima do outro, você ainda conseguia passar mais uns dias. Pô, né? Bacana, trabalhar uns dias de Paris. E eles ainda têm conflito. Essa semana que vai ter o Vivatech em Paris, vai ter a London Startup Week. Ou seja, logo depois da SX de Londres, emenda na Startup Week, que é super importante, na cena de startups europeia, é uma semana super importante. Então, eles já fazem os festivais meio perto para que as pessoas fiquem. Só que eu não sei como que as pessoas conseguem ficar tanto tempo assim, né? Tipo, você ficar... Uma coisa é você passar 3, 4 dias e voltar. Outra coisa é você passar 2 semanas, né? Então... é puxado. Não sei como é que esse calendário podia ser melhor distribuído mesmo, porque segundo semestre só tem o Web Summit Lisboa, praticamente. E ano passado também, né? Tem um que eu vejo os vídeos na internet, às vezes eu gosto, que é aquele Asper Ideas, que também bate com algum todo ano, bate. Não é? Tipo abril ou maio. Abril ou maio também. Tudo no primeiro semestre, é uma loucura. Muito bom, gente. Mas muito obrigada por vocês ficarem aqui. Mais um Duplo Clique, né? Quem chegou até o final, né, Dea? Porque o começo tem mais gente, o final é realmente quem ama. E podem continuar mandando mensagens pra gente no Instagram. Quem é amigo tem o WhatsApp pelo WhatsApp. Comentar, mandar notícia, que a gente adora, né, Dea? É isso. Muito bom ver o retorno. E continuem recomendando o Duplo Clique por aí. Exatamente. Obrigada, querida. Beijo, boa semana. Até semana tchau. que vem. Beijo.